Quero hoje dar continuidade a um tema que tem sido abordado nesses últimos domingos: a importância do Evangelho, a preciosidade do Evangelho. Atos 20 e 24 tem uma fala de alguém que foi conquistado pela mensagem do Evangelho, foi impactado pela visão da glória de Deus, foi impactado por aquele a quem ele perseguia através do seu povo. Paulo, falando lá em Atos 20, 24, ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso chamado. Cada um de nós que fomos conquistados por esse Evangelho, pela mensagem de boas novas, fomos convocados pelo Senhor, lá no Ide fazer discípulo. Como se faz discípulo? Pregando o Evangelho, falando da graça de Deus, apontando para a cruz. O motivo de estarmos hoje aqui, juntos, é que um dia o Senhor tomou o nosso lugar naquele madeiro. Hoje quero falar um pouquinho sobre esse tema. O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Para que o Evangelho seja de fato boas notícias, precisamos entender o estado atual do homem, atual ou desde a queda. Paulo, falando aos Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos aqui ele fala que pecaram? Todos. Nós estávamos incluídos. A condição de sairmos desse grupo aqui é recebermos o Evangelho, é recebermos Jesus em nosso coração, é reconhecê-lo como Salvador e Senhor de nossa vida. Dando mais uma explicação a respeito desse tema, Paulo continua aqui no capítulo 5, versículo 12, de Romanos: portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não é uma questão de ser bom ou mal, de ser forte ou fraco, de ser saudável ou doente. A morte veio como consequência de uma herança, é genético. O homem herdou, todos herdamos. Tem uma dívida externa aí no Brasil. Cada criança que nasce herda um pedacinho dessa dívida e paga, embutido no imposto, um pedaço dessa dívida. Deveria pagar, né? E assim é o pecado. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos nasceram com essa semente em seu coração, a independência de Deus. Toda a humanidade. Quantos receberam essa herança? Toda a humanidade. A partir da primeira família, o homem busca por todos os meios voltar a se relacionar com Deus, com o divino. Muitas religiões surgem buscando se conectar novamente a Deus. Algumas, cada uma com a sua maneira peculiar, geralmente indicando ao homem que se esforce, que se esvazie completamente para se reconectar, que libere completamente do plano terreno para se comunicar ao plano espiritual, e assim vai. A título de curiosidade,
O Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, preparado por David Barrett, professor de missiometria da Universidade Regente de Virgínia, Estados Unidos, diz que hoje a estimativa é de 10.500 religiões oficiais fora do cristianismo. 10.500. Imagina aí milhões de pessoas vinculadas a essas 10.500, e aqui são os oficiais, fora as extraoficiais, tentando buscar Deus, se reconectar. Há um vazio na humanidade, há um vazio no homem que só é preenchido por Deus. E o homem sabe disso. E ele busca Deus. E ele quer preencher esse vazio, mas ele não quer abrir mão de sua vontade própria. Ele não quer abrir mão do seu domínio de si mesmo. E o resultado são homens e mulheres vazios, buscando no trabalho, buscando nos bens, buscando no acúmulo de bens, buscando no zelo pela família, coisas que são lícitas, preencher esse vazio e colocando essas coisas no lugar de Deus. Aí não é lícito. Ao final da vida, quando eu me dedico demasiadamente ao meu trabalho, quando eu me dedico demasiadamente à empresa, quando eu dou o meu tempo inteiro, né, buscando como que idolatrar tudo isso, inclusive família, tirando o lugar que deve ser dado a Deus e colocando essas coisas, eu chego no final da vida frustrado, ainda com esse vazio aqui dentro. Envolvido com a minha casa, a minha família, tendo muitos bens, tendo a minha conta bancária bem suprida, mas o vazio está lá dentro. O Evangelho fala de algo diferente. O Evangelho não fala de um esforço do homem para ir até o divino. O Evangelho não fala de um esforço do homem para se chegar a Deus. Vimos que lá atrás deu ruim, né? Lá na Torre de Babel. Os homens tentaram e o resultado foi uma grande confusão. Mas a boa notícia é essa. Lucas 2, 10 a 11, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Não tenham medo. Estou lhes trazendo uma boa nova de grande alegria, que são para todo o povo. Para quantos? Todo o povo, mais uma vez, indistintamente. Enquanto que o pecado feriu o homem indistintamente, enquanto a morte eterna foi herdada por toda a humanidade, indistintamente, forte e fraco, lembra? Sãos e doentes, inteligentes e menos inteligentes, ricos e pobres, toda a humanidade foi afetada pela queda do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O anjo vem com uma mensagem dizendo: não tenham medo, estou lhes trazendo boa nova de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Naquele momento começava um trabalho de reconciliação. Naquele momento começava uma ação diferente de toda a anterior, de todas aquelas 10.500 religiões. Não era o homem indo a Deus, agora é Deus descendo à terra. Aleluia! Ele veio. João, um dos discípulos amados do Senhor, escreveu um texto muito precioso, pequeno, bastante conhecido. Creio que até os pequeninos sabem dizê-lo de cor.
João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu encontrei com o irmão aqui, dei um abraço nele e falei com ele: quando eu olho para você, eu me lembro de um amor incomparável. Nela aí. É gostoso a gente ver o amor de Deus destilado em pequenas gotas no coração de nossos irmãos. Pequenas gotas. Não suportaríamos um jorrar desse amor inteiro. O amor de Deus é imensurável, é incomparável. E Ele resolveu tomar o caminho inverso. Ele veio a nós, a mim e a você. O motivo de estarmos hoje aqui é porque fomos tocados, atraídos e conquistados por esse amor. Aleluia. Meditando nesse texto, vieram ao meu coração algumas perguntas. No reparo, está falando um pouco baixo, é que estou tentando poupar a minha voz. Quem amou? Primeira pergunta que veio ao meu coração, meditando nesse pequeno texto. Quem amou? Deus, um amor jamais conhecido pela humanidade. Antes desse ato, já tinha havido na terra um amor tão grande assim? Não. Desde quando ele nos amou? Desde antes da fundação do mundo. Paulo escreve aos Efésios que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao teu lado: não foi por você, não foi por tua causa, não foi porque você é bom, foi porque Ele te escolheu. Não foi, ou melhor, não foi pelo que você fez, foi pelo que Ele fez. Aleluia. Glória a Deus. De quem mesmo foi a iniciativa? Foi de Deus. O que o homem fez para merecer esse amor? Nada. Nada. Enquanto os homens lá atrás se mutilavam, se sacrificavam, se esvaziavam de si mesmo, buscavam de uma forma natural encontrar-se, reconectar-se a Deus. Deus veio, mesmo não fazendo nada, Ele me recebeu. Ele tomou o meu lugar. Olhar para a cruz, traz gozo ao meu coração, em saber que o resultado do penoso trabalho do nosso amado Senhor está aqui. Somos nós. Aleluia. Segundo a nossa perspectiva, aliás, qual a condição do homem quando Deus tomou essa iniciativa? O homem era inimigo de Deus. É isso que a Bíblia diz? Éramos inimigos de Deus. E ainda assim, Deus veio a nós, deu sua vida, tornou-se homem para tomar o nosso lugar lá no madeiro. Aleluia. Pensa naqueles filmes épicos, a luta contra tempos das conquistas, né? De estender os reinos. Olhamos mesmo para as nações que Davi conquistou, né? E vimos que o que era feito com o inimigo, né, era a morte. O resultado final da batalha era morte. Vencia o que permanecia vivo.
E Deus veio e Ele resolveu morrer no meu e no teu lugar. Pensou nisso? Pensa nisso. Deus veio a nós e resolveu morrer no meu e no teu lugar. Éramos inimigos de Deus. De que maneira Ele nos amou? Planejando, antes da fundação do mundo, entregar o que tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Lembra de um registro do Antigo Testamento, quando Ele pede a Abraão o que ele tinha de mais precioso? Qual era o tesouro mais precioso de Abraão na época em que Deus colocou ele à prova? Era Isaac. Ali era uma figura do que o próprio Deus faria por mim e por você. Ele veio e não poupou o seu filho. Naquele dia, antes que Abraão descesse o cutelo para sacrificar Isaac, surgiu um cordeiro. Quando Isaac pergunta ao pai: Pai, onde está o cordeiro? Abraão, um coração triste, ainda pensativo, na prova que Deus estava colocando ele, disse: Deus proverá. Imagina você subindo com teu filho ao monte, levando a lenha, levando o cutelo, sendo colocado à prova. Naquele dia surgiu um cordeiro. Um dia lá no Calvário, ele era o cordeiro. Um dia lá no Calvário, o Pai, como Abraão, sabia que o filho deveria ser oferecido. O justo no lugar dos injustos, para nos conduzir a Ele mesmo. Precioso Evangelho. Quem de nós, quem em toda a humanidade teria um amor tão grande como esse? João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele dia o Filho não foi poupado. Naquele dia o Filho, agonizando lá naquela cruz, deu um brado, dizendo: Pai, 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 por que me desamparaste? Naquele dia, um relacionamento que veio desde a eternidade passada. Uma relação perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, numa comunhão harmoniosa, existindo para todo sempre. Naquele dia, o Filho é desconectado do Pai e o homem volta a se reconectar a Ele. Naquele dia em que o Filho se desconecta, Ele dá a nós a oportunidade de voltar a nos reconectar, ter acesso a Ele. Ele veio a nós. De que maneira Ele nos amou? Dando o seu Filho. Para quantos estava reservado esse imensurável amor? O texto diz que para todo o que crê. Todos. Novamente eu digo, assim como
o pecado veio e contaminou toda a humanidade, indistintamente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Paulo disse. Disse também que assim como o pecado veio por um homem, ele passou para todas as gerações seguintes. Todos pecaram. É genético. Agora, Deus traz uma solução que também é para todos, sem distinção. Olhando para a história do Antigo Testamento, no contexto do povo judeu, havia uma distinção entre os filhos mais velhos. Esses tinham privilégios dos demais irmãos. Herdaram o nome da família, a maior parte da herança. Lembra do primogênito? Era esse o princípio, era essa a lei lá entre o povo judeu. O primogênito tinha regalia sobre os demais. Outro privilégio que víamos na sociedade dos judeus era esse. A mulher que era fértil dava ao marido muitos filhos, ela era privilegiada. Privilegiada porque quanto mais filhos, maior a probabilidade de perpetuar a família. Então havia alguns privilegiados entre os judeus, povo de Deus. Havia lá aqueles menos privilegiados, aqueles mais. Então havia distinção. Deus veio na contramão. Entre os 10 filhos de Jessé, ele escolhe Davi, o caçula. Esse é Deus. Ele pega aquele que, dos 10, se o primeiro tinha uma herança maior, o segundo, o terceiro, Davi era o 10º. O que sobrava para Davi, provavelmente ser o empregado dos irmãos dele. Com um pouquinho da herança, um pouquinho de terra, já cuidava do rebanho do pai. E Deus vai lá, chama Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. E ele traz um por um. E o Espírito não testifica. Não é esse, 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 não é esse. Jessé fala, mas eu te apresentei a todos. Coitado do Davi, nem foi lembrado. E Deus, gracioso como é, disse assim, olha, tem, através de Moisés, de Samuel, tem lá um que, ainda tem um, é Davi, mas chama o moleque lá, está no meio do pasto, cuidando dos rebanhos, das ovelhas. E esse foi escolhido para ser o rei em Israel. E reinou muito bem. Venceu muitas batalhas. Foi escolhido, preparado e usado por Deus. Aleluia. Entre Ismael e Isaque, ainda que Ismael fosse o filho de uma serva de Sara, era o irmão mais velho, não é isso? Entre Ismael e Isaque, ele escolhe Isaque. Entre Esaú e Jacó, ele escolhe quem? Jacó. De Sara a estéril, Deus trouxe Isaque. De Ana a estéril, Deus trouxe Samuel. De Isabel a estéril, lembra que a mulher que era fértil era privilegiada. A estéril era deixada de lado. Ainda era debochada. Você é estéril, né?
Lembra das esposas de Jacó? Você é estéril, nunca vai dar filho ao nosso marido. De Isabel, a estéril, Deus trouxe João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. De Maria, a Virgem, frágil noiva do carpinteiro José, ele trouxe Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Para quantos estava reservado esse amor imensurável? Para todos os que crerem. Então a gente viu aqui que esse todos inclui a todos. Se estamos aqui, queridos, olha para a tua história passada. Pensa se você merecia daqui. Não. Deus te escolheu porque você é o mais forte, o mais bonito, o mais alto, o mais valente, o mais sensível a Ele. Não. É amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Crer em quê? Para que todo aquele que nele crê. Crer em quê? No que Deus fez na pessoa de seu Filho. E veio a nós fazer o que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos, removendo o obstáculo e nos reconciliando consigo mesmo. Aí entra a fé. João 1, de 1 a 3, quem lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo veio. João fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, a terceira pessoa da Trindade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada daquilo que hoje desfrutamos, do espaço que Paulo acaba de falar sobre ele aqui, nada disso existiria. O Criador se torna criatura. Filipenses 2, de 5. Estou falando de textos que nós conhecemos. Tende em vós, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte na cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o 9 diz assim: pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isaías 53, 5 e 6 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Seu nascimento, vida e obra. Pense em cada encontro com os mais variados personagens.
na caminhada de Jesus e o resultado desses encontros. Quero citar voltando à questão do olhar de Deus. Entrando em Jericó, quem ele encontra antes de entrar na cidade? O mendigo, o cego de Jericó. Ele era cego, ouviu aquela multidão se aproximando e sabia, eis aqui a chance de voltar a enxergar novamente. Enquanto a multidão se aproximava, aquele burburinho, ele ouvia que era Jesus que estava se aproximando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Com certeza, imagino eu, que os discípulos tentavam afastar, né? Jesus para e chama aquele homem mal vestido. Eu não vou falar de barba grande, né? Porque sou meio viking. Vou fazer aquele teste genético, né? Eu tenho barba, Benhu tem barba, Ramon tem barba, todo mundo deixou a barba. Tem alguma coisa atrás. Ele encontra aquele homem maltrapilho, mal vestido. Já viu aquelas pessoas que você chega perto, até o cheiro, calça repulsa? E ele disse: o que você quer que eu te faça? O cego disse: eu quero ver. E ele vai lá e cura o cego. Seja conforme a tua fé. Lá dentro da cidade, ele encontra um outro homem. Quem foi o outro homem que ele encontrou? Zaqueu, um rico cobrador de impostos. Não faz distinção entre o pobre e o rico. Não dá o primeiro lugar para o rico e deixa o pobre lá atrás. Espera, fala com ele, fala que eu vou voltar. Fala aí para o cego, não diz aqui o nome dele, que eu vou voltar. Na volta que eu voltar, eu vou lá dentro da cidade. Quando eu voltar, eu falo com ele. Não. Na ida, ele encontra o cego e cura. Lá dentro, ele encontra o homem sobre a árvore. Sabia quem ele era. Ele disse: hoje me convém entrar, pousar na sua casa. E desce Zaqueu todo despavorido. Imagina você, aquele cara baixinho, que custou subir na árvore para descer, todo santo ajuda, né? Assim que faz. E aquele homem recebe a salvação e diz: eu devolvo tudo que eu cobrei, devolvo em dobro. E do que sobra, a metade eu vou doar aos pobres. Ainda ficou com um bocado de dinheiro. O homem era rico. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus foram impactadas e suas vidas foram mudadas. Amém? Ninguém permanece igual. Pensa no teu encontro com Jesus. Pensa em como você era. Pensa em como você é agora. Se está a mesma coisa, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem que haver mudança. Você tem que ser impactado. O teu conhecimento dele é conceitual. Um conceito não salva ninguém. Um conhecimento intelectual não salva ninguém. Mas o encontro com Jesus, com Deus que se fez homem, que tomou o seu lugar lá na cruz do Calvário,
causa impacto e transforma a vida de qualquer um de nós. Aleluia! Seu nascimento, vida e obra, sua morte, ressurreição e ascensão produziram efeitos irreversíveis na história da humanidade e dividiu a humanidade em dois grupos apenas: homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nação. Dois grupos. Os que receberam a vida pela fé em seu Filho, foram reconciliados, redimidos, justificados, seus pecados foram perdoados e toda a dívida quitada, a ira de Deus foi aplacada, receberam autoridade para curar os enfermos, expelir demônios, mover-se no sobrenatural de Deus e, finalmente, receber a vida eterna. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo: e os que o rejeitaram, permanecendo separados de Deus, debaixo da ira de Deus e destinados à morte eterna. A todos que me ouvem nessa manhã, a pergunta é a seguinte: em que grupo você está? Eu não estou te perguntando se você tem vindo às reuniões, se você vai a uma célula, se você não vai. Estou perguntando a você se você teve essa experiência que causa impacto. O evangelho que foi pregado a você produziu em ti todos os efeitos que deveria produzir. Paulo fala que ele não se importava com a própria vida, contanto que ele pudesse cumprir a carreira e pregar e prosseguir no chamado dele, pregando o evangelho da graça de Deus. Eis o evangelho. Mas não terminou aqui. Peço um pouco de paciência a vocês, porque uma parte muito, muito importante está para chegar. Aos que crescem, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo esse penoso trabalho teve um alvo. Qual foi? Para que eu e você não perecêssemos. O Pai deseja uma família de muitos filhos, entre outras coisas que estão no projeto de Deus, uma casa, um corpo para expressar sua glória. E para isso teve que vir e remover o obstáculo, nos regenerar, depositando em nós novamente a sua Zoé, a vida de Deus, disponibilizando-nos assim para um relacionamento com Ele. Não perecêssemos. E, finalmente, chegamos ao ápice do texto, o motivo maior de toda a obra de Jesus. Mas tenham a vida eterna. Diga comigo: mas tenham a vida eterna. Já parou para se perguntar o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Alguns pensam assim: a vida eterna é depois que eu morrer, eu vou lá para o paraíso e direto. E vou ficar com ele lá, como diz o Moacir, forever. Essa é dele, patenteada. Jesus fala sobre a vida eterna. Qual a resposta de Jesus para essa pergunta? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna tem a ver com a eternidade, mas a vida eterna pode ser desfrutada desde agora.
Amém? Ele chamou o homem para um relacionamento. Tudo que foi feito para um relacionamento, para começar um novo e eterno relacionamento de harmonia do Criador com a criatura, de Deus com o homem. Enquanto as 10.500 religiões tentam fazer algo para ir ao divino, para ir a Deus, para voltar para a condição que estava antes da queda, Deus se despe da sua forma e vem a nós. Torna-se o Criador, torna-se criatura, toma a figura de um homem, toma o nosso lugar na cruz, aplaca a ira que caía sobre nós e nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Eu, meditando nesse texto, eu disse: oh, glória a Deus. Eu pensava que a eternidade era só para forever com Ele. Não. É gostoso, né? Quando vira a chave assim, você pá. É para agora. É para hoje. João, né? Diz assim lá em 1 João 2: e a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ele chama Jesus de quê? De vida eterna. Aquele que encontrou com o cego de Jericó, aquele que encontrou com o Zaqueu, aquele que teve muitos encontros, Nicodemos, a mulher que há 12 anos vivia uma enfermidade séria, uma hemorragia, tinha gasto todo o seu recurso, mas ela teve um encontro com a vida eterna, e tudo mudou. Querido, pensa assim: quando você veio a Cristo, você não veio apenas para um dos aspectos do Evangelho, ser salvo, ter direito ao paraíso, receber autoridade para curar os enfermos, expelir os demônios, estar fora da ira de Deus. Não. Você veio recebendo um chamado para se relacionar novamente com o Pai. O Filho veio revelar ao mundo a glória do Pai, dar ao Filho a oportunidade de desfrutar da vida de Deus, se relacionar com Ele, viver para a glória dEle, adorá-lo na intimidade do seu coração e manifestá-lo ao mundo. Tudo aponta para a glória de Deus na face de Cristo. É Deus se revelando como nunca fizera antes, chamando o homem ao arrependimento, mostrando o seu amor e compaixão. E pensar que Moisés desejou ver a face de Deus. Lembra disso? Senhor, mostra-me a tua face. Deus disse: ó, faz o seguinte, entra lá naquela brechinha da rocha, eu vou passar, e quando eu estiver já longe, você está liberado para olhar. Tá bom, Senhor. Já viu quando as crianças brincam lá de esconde? Eles falam: se esconde ali. Aí Deus passa e diz: pode olhar. Moisés olha Deus de costas e fica maravilhado. Eu vi a glória de Deus. Queridos, nós vemos a glória de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus. A glória de Deus está disponível a mim e a você na face de Cristo. Aleluia! Deus que se fez homem, que veio a nós, e vemos a glória dele na obra que ele fez, nos encontros que ele teve,
no resultado do penoso trabalho dele, no momento em que ele foi à cruz e tomou o nosso lugar. Cantamos um cântico aqui, nunca foi sobre nós. O Evangelho não foi apenas para tirar você do inferno, para perdoar seu pecado, para aplacar a ira de Deus. O Evangelho foi para que você pudesse desfrutar de Deus, desfrutar da sua glória, ser saciado nele toda manhã, ser suprido por ele cada dia, desfrutar de sua presença, intimidade, cada dia, querido. Mas há alguém que não está interessado em que nós, a igreja e o mundo, vejam a glória de Deus. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses, 2 Coríntios 4 e 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, e muitas vezes cega o nosso entendimento, nos permitindo apenas ver parte do Evangelho, parte dos efeitos do Evangelho. Ele fala assim: olha como Deus foi bonzinho para você. Um dia você estava doente, Ele te curou. Um dia você estava perdido e você foi achado. Um dia você estava com um problemaço aí e o teu problema foi resolvido. Lembra daquelas propagandas que tem na televisão? Olha, minha empresa estava falida e depois que eu voltei para Jesus, que eu encontrei Jesus, olha, eu sou dono de 2 empresas, tenho 3 carros do ano, já estou pensando em abrir uma sucursal lá nos Estados Unidos. Eu sou... pontinho. Um evangelho onde o homem é o centro, o evangelho onde a necessidade do homem é o centro, o evangelho parcial, o evangelho que Paulo prega, o evangelho que Paulo foi chamado para pregar, o evangelho que Paulo diz: eu quero gastar minha vida pregando o evangelho da graça de Deus. É o evangelho completo. Ele diz que o homem foi liberto, foi curado, foi sarado. Deus nunca fez o homem para viver gastando dinheiro lá na farmácia, ficando doente. Isso é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. Os problemas decorrentes dos relacionamentos é consequência do pecado. Quem nunca teve problema no relacionamento? Eu botava no bolso. Tudo consequência do pecado. Mas o Evangelho não veio para resolver essas coisas. É uma consequência dele. O Evangelho veio para revelar a glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Essa manhã, você foi chamado para um encontro com Deus. Versículo 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo, enquanto o inimigo tenta cegar o incrédulo, Deus diz: haja luz! Como lá no princípio, lá na criação do universo, quando o dia foi separado da noite, quando a luz foi separada das trevas. Aqui diz, versículo 6: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diz a pessoa que está ao teu lado: Deus mesmo derrama luz sobre a tua vida e o teu coração, para que você conheça a glória de Deus na face de Cristo. Oh, glória a Deus! Como é precioso isso, saber que eu tenho acesso ao Pai. O caminho foi aberto, o trono da graça está disponível, e eu posso ir a Ele todo dia pela manhã.
em oração, em adoração, ouvir sua voz através do meditar da palavra, ser suprido e saciado nele. Já viu aquele dia que você chega, mas você que gosta de falar dessas coisas, aquele churrasco, só picanha, mas assim, picanha, aquela costelinha, né, Rodrigo? Ó, aquele churrascão, aí no final do churrasco, né, bem regado, aí você diz, eu estou satisfeito. Tem alguns que não ficam satisfeitos não, enquanto tem carne está lá, ó. Gente, Deus quer te fazer saciado nele, satisfeito nele, que não sobre nada, estou aprendendo isso ainda, gente. Estou querendo me saciar cada dia. Virar a chave não é uma tarefa fácil. Sair do evangelho do eu no centro para o evangelho de Cristo no centro não é tarefa fácil. Às vezes pensamos, eu estou no evangelho do Cristo no centro, vendo a glória de Deus todo dia, mas de repente você descobre que o teu evangelho ainda está meio torto. E tu diz, Deus, misericórdia, eu quero esse evangelho que me livra do pecado, que me livra do inferno, que aplaca a ira, que me traz o perdão, que me justifica, que me redime, que me torna filho, mas que me faz ver a tua glória na face de Cristo, porque essa é a razão do evangelho. Quem tem sido o teu prazer, o teu tesouro? Você tem desfrutado da glória de Deus na face de Cristo? Tem visto as digitais do Pai na vida e obra do Filho? O caminho que foi aberto até o trono da graça? Tem tomado esse caminho através de uma vida de oração, de adoração, meditação na palavra? Ou você tem sido o centro da sua própria fé, como se o evangelho tivesse mais a ver contigo do que com Deus? A visão do quadro completo do evangelho fará uma grande diferença em nossa vida. Amém? A visão do quadro completo do evangelho fará uma grande diferença. Me tira do centro. Me mostra os meus ídolos. Lembra que eu falei? Alguns fazem ídolos para si, mesmo conhecendo Jesus. A corrida pelo dinheiro, a corrida pelos recursos financeiros. Estamos vivendo no mundo capitalista que o troço é doido. Não é isso? Ou um engole o outro engole o um. Mas por conta disso, muitos acabam vivendo só para ele, só para esse objetivo. Não crê que Deus pode suprir. A palavra diz, enquanto tu dorme, o Senhor te sacia com bênçãos. Não é braços cruzados, é colocar-o em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos criado ídolos, queridos. A família é ídolo, a cura, a nossa saúde é um ídolo. Se eu não tiver bom, eu não faço mais nada. Quantos de nós luta contra uma enfermidade, mas está aqui, servindo, adorando, não deixando de nos reunir, não perdendo a oportunidade de adorar o Senhor coletivamente. E às vezes a gente, por conta de uma dor de cabeça, qualquer coisa, motivo de não estarmos na comunhão com o corpo, quem tem sido o seu Deus? Quem está no centro do teu evangelho? Hoje eu gostaria de orar com a igreja.
Se até aqui você acha que o Evangelho tinha a ver contigo, com os seus problemas resolvidos, com a sua enfermidade curada, com a sua capacidade de realizar coisas, com as suas fortalezas, hoje o Senhor te chama para ampliar sua visão, liberando uma palavra de ordem sobre a tua vida, a mesma que liberou lá no princípio da criação. Ele disse: haja luz, e houve separação entre dia e noite, entre luz e trevas. Hoje Deus deseja liberar essa palavra de ordem sobre a tua vida. Haja luz, removendo todo o impedimento em tua visão e produzindo uma mudança radical em tua vida e relacionamento com Ele, o verdadeiro tesouro. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Hoje você vai participar da mesa do Senhor. E antes de participar da mesa do Senhor, somos chamados a fazer uma reflexão, consultar nosso coração. E essa é a oportunidade. Qual o evangelho que você tem vivido? Qual o evangelho que tem movido tua vida, tua vida cristã, tua relação com o corpo? Hoje Deus te chama para o evangelho completo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Procurei, nesse período, falar um pouquinho sobre cada pedacinho desse texto. E o ápice dele não está no fato de o Filho unigênito ter vindo, não está no fato da fé, não está no fato do crer, não perecer, o clímax dele. Tudo isso é uma realidade muito importante. Nada dessa parte, nada desse texto pode ser retirado. Mas o finalzinho dele é a conclusão, para que tenham a vida eterna. Você, sonda teu coração, você tem tido a relação que você pode ter com Deus? O evangelho que você tem vivido tem sido o evangelho da glória de Deus na face de Cristo? De comunhão, de intimidade? Ou tem sido o evangelho baseado na tua necessidade? Um termômetro que a gente pode fazer é esse. Se eu oro pela cura de alguém e a pessoa não fica curada, eu faço o beicinho. Se eu oro para resolver um problema e o problema não é resolvido, eu faço outro beicinho. Se eu oro para ter um bom relacionamento com meu irmão, ele continua truncado, puxa vida, Deus não está me ouvindo. Querido, isso é parte de nossa caminhada. Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflição, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. A nossa vitória não está, a nossa verdadeira vitória não está na cura, na solução do problema, na resolução da tua dificuldade financeira, ainda que como corpo precisamos cuidar uns dos outros. A tua vitória verdadeira é que o obstáculo que havia entre você e Deus foi removido. Amém? Em nome de Jesus.